Oi, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Larissa e nesse vídeo eu vou contar para vocês como está sendo, como foi o meu primeiro trimestre de gestação. Esse é o meu primeiro diário da gravidez, eu nunca fiz um antes. Então, assim, eu vou tentar falar, né, tudo o que aconteceu comigo. Eu até escrevi, fiz uma listinha porque eu ando muito esquecida, então, tipo, às vezes eu perco o foco, assim, aí eu decidi anotar aqui. A descoberta da gravidez, né? Eu descobri, assim, mais ou menos no início, tava com 8 semanas. Aí o primeiro sintoma assim para fazer o teste foi o cansaço extremo. Eu tava sentindo um cansaço fora do comum, sabe? E eu tava também sentindo fome e também muita oscilação no humor, sabe? Uma hora eu tava com humor, depois eu trocava, depois ia pra outro. Então, assim, tava uma coisa bem bagunçada. Então, eu percebi isso não tá normal. Aí eu vou fazer um teste. Eu fiz o teste e acabou dando positivo, né? Na hora a gente levou um choque, assim, e tipo, não estava acreditando, né? Porque a gente já tem um bebê de 2 anos e meio. Então, assim, aí mais um, né? Agora foi um choque no início, a gente não acreditou, tipo, a gente achava que tinha acontecido alguma coisa de errado ali, que não fez o teste direito, né? Aí no outro dia a gente decidiu fazer o teste, o exame de sangue. Eu fiz o teste de farmácia na quinta-feira e na sexta-feira de manhã já fui correndo para fazer o de sangue. Aí assim, fizemos o de sangue, horas depois já saiu o resultado, a gente olhou no sistema e realmente deu um positivo. E assim, apesar do choque inicial, foi uma coisa muito boa. Eu fiquei muito feliz mesmo de ter mais um neném. Eu sempre quis ter mais bebês, né, mais filhos. Então, eu gostei muito, apesar do choque inicial. Os primeiros sintomas que eu senti, né? Como eu já falei, primeiro foi o cansaço extremo, né? A oscilação do humor também, que foi demais, assim. Até hoje ainda tem um pouco, mas tá bem mais controlado do que no início. De sintomas também eu senti muita fome, fome assim exagerada. Eu comecei a comer, eu comia uma coisa assim bem nutritiva, né, uma comida forte, e 2 horas depois eu já tava morrendo de fome de novo, 2 horas depois, às vezes um pouquinho antes. Então assim, eu senti muita fome, tanto que hoje eu estou com 16 semanas e eu já engordei 9 quilos em 16 semanas. É coisa pra caramba, né? Muita coisa logo nesse início ali, nesse primeiro trimestre. Então, a fome exagerada, a oscilação do humor, o cansaço extremo, eu não tô conseguindo descansar direito, né? Porque eu tenho Thomas, eu tenho as minhas obrigações com ele precisa ser atendido, ele tem as necessidades de criança dele. E assim, eu trabalho fora, então eu passo o dia inteiro trabalhando, cansada, né? Canso muito no trabalho e quando eu chego em casa eu não vou descansar, porque eu também tenho Thomas para cuidar. E eu tenho que fazer as coisas dele, eu faço tudo e quando eu vou deitar já é muito tarde. Aí eu tento tirar também um pouquinho do tempo para mim, para fazer alguma coisa que eu goste, porque fica ruim a gente viver trabalhando, né, viver fazendo as coisas e não tirar um pouquinho do tempo pra gente. Então, às vezes na noite, depois de colocar o Thomas para dormir, ainda bem que ele dorme cedo, ele dorme por volta de 7h30, 8 horas da noite, então é muito bom, assim.
nessa questão. Aí às vezes eu vou pra cama, coloco uma série ali pra assistir e fico assistindo um pouquinho. Aí quando eu vou dormir já é um pouco mais tarde, né? E é isso, nos dias assim de semana vão sendo dessa forma, bem diferente da gestação do Thomas, porque na gestação do Thomas eu não tinha filhos, então eu trabalhava o dia inteiro, sempre trabalhei fora, então eu trabalhava o dia inteiro, mas quando eu chegava em casa eu só descansava, comia, né, claro, mas logo eu já ia pra cama descansar, fazer minhas coisas. Eu tinha até mais tempo para tirar fotos da barriga e tudo mais. Nessa gestação eu não tô tendo mais esse tempo. E agora eu comecei a trabalhar também com o YouTube, aí tem o Instagram, eu comecei também no TikTok. Então tudo isso são uns trabalhos extras que consomem tempo, energia, né? Então, e tudo isso são trabalhos. Aí, antes não, antes eu não tinha nada, eu só descansava. Então, assim, esses são os sintomas que mais pesaram mesmo, foi o do cansaço extremo. E nesse primeiro trimestre também eu tô sentindo muitas dores. Dores em tudo que é lugar, assim. Teve uma vez que eu trabalhei o dia inteiro e aí eu cheguei em casa, começou uma dor ali no fim da tarde, né? Aí eu cheguei em casa e começou a ficar bem mais forte aquela dor, uma dor aqui no lado direito, assim, nas costas, nessa costa aqui, né? Desse lado direito, começou uma dor muito aguda, uma dor tão forte que eu mancava, eu tava mancando, uma dor absurda, assim, surreal mesmo, e eu não sabia o que era aquilo ali, e foi horrível essa dor, né? Mas assim, eu tomei um remedinho pra passar aquilo ali e fui deitar, dormir. Aí, como nessa mesma semana eu já tinha consulta, aí eu fui para minha consulta, já falei pro médico ali, aí ele já me passou uma ultrassom para ver se essa dor aqui pode ser o bebê que tá muito para esse lado ali e ele tá esmagando ali algum órgão meu que tá fazendo doer dessa maneira, sabe? Então, ele me passou essa ultra para ver mesmo se o bebê tá ali certinho ou se ele tá esmagando ali aquele órgão, né? Então eu não sei o que vai dar, porque se o bebê estiver realmente ali esmagando, eu não sei como vou fazer pra tirar ele dali, né? Então assim, eu tô esperando, né? Ainda não marcaram pra mim essa ultrassom, ainda tô aguardando pelo SUS. E eu espero que seja logo. Parou a dor, assim, só foi aquele dia mesmo e parou essa dor muito forte. Agora as dores que eu tenho são as dores mais comuns, né, do cansaço, também de carregar o Thomas. Ele é uma criança muito pesada, ele é bem gordinho, então eu carrego muito ele no colo porque ele precisa de carinho também, né, só que o corpo não tá mais aguentando. Eu carrego ele, eu sinto muitas dores, sinto dores nos braços, em tudo mesmo. Muita dor de cabeça também, eu tô sentindo ali, é um dos sintomas muito forte, dor de cabeça forte, assim, quase todos os dias, essa dor de cabeça. E assim, normalmente quando eu tô trabalhando, né, porque eu acho que ali eu tô me esforçando demais, não sei, mas tô sentindo muita dor de cabeça, forte mesmo, e essas dores no corpo. Esses são esses sintomas, assim. O próximo que eu coloquei aqui foi a mudança no corpo. O que eu percebi, né, que já foi mudando logo ali no primeiro trimestre? A barriga cresceu demais, assim, nessa segunda gestação, a barriga apareceu muito mais antes, porque na gravidez do Thomas ainda demorou bastante, se eu não me engano, começou a aparecer a barriga quando tava com uns 5 meses, aí começou a barriga. E nessa não, com 3 meses a minha barriga estava bem grande, tanto que até alguém falou pra mim, perguntou se era gêmeos, né, porque tava muito grande mesmo a barriga. Mas assim, isso é uma coisa comum na segunda gestação, né, porque o útero ele já tem a memória de que ali já foi a casinha do bebê uma vez.
então ele já sabe o que fazer. Então ele vai esticar já antes, né? Esticando já antes, e expandindo mais, crescendo mais, bem antes do que quando é a primeira gestação, que na primeira o bebê tem que fazer toda aquela força ali para esticar a barriga, né? Então nessa já foi bem maior a barriga, já apareceu bem mais. E também no corpo eu engordei bastante já, como eu já falei, eu já engordei 9 quilos. Então isso foi uma mudança muito grande, porque eu sempre tive um peso ok pro meu tamanho e assim, eu já engordei muito e eu tô tentando não engordar muito nessa gestação, apesar dos riscos que traz, né, pra mãe, pro bebê. Na gestação do Thomas eu engordei 27 quilos e nessa aqui eu não pretendo engordar 27 quilos, eu pretendo engordar um pouco menos, só o necessário mesmo que precisa, né? Outra mudança assim que eu notei no meu corpo foi o escurecimento das axilas, começou a escurecer mais rápido também, e no peito também, né? Aquela partezinha ali já começou a ficar bem escura mesmo. E também a linha negra, né, aqui do umbigo também já começou a aparecer, já tá bem forte, bem escura. O peito, assim, começou a doer muito, né, no primeiro trimestre. Eu esqueci de falar, foi um dos sintomas também, foi essa sensibilidade no peito, então começou a doer muito e também inchar muito, né, porque já tá sendo produzido ali o colostro, né, está começando, então ele já deu uma bela inchada, já cresceu muito, então isso foi uma mudança também que eu percebi bem forte. E vamos para o próximo item que eu coloquei aqui. E também nesse primeiro trimestre de gestação eu tive um sangramento, assim, com mais 8 semanas começou, né? Eu tinha trabalhei bem, bastante, e nesse dia era sexta-feira, na sexta-feira antes ali do carnaval, né? Então, assim, eu cheguei do trabalho, deitei na cama e fui descansar um pouquinho. Eu fiquei mexendo no celular, tinha alguma coisa para resolver no celular e eu fiquei ali. E aí eu senti, né, uma coisa quente ali embaixo saindo e até achei que fosse xixi. Aí quando eu coloquei a mão, que eu olhei e vi a minha mão cheia de sangue, aí eu já me bateu o desespero, eu já fiquei bem desesperada. Aí eu já tirei a calcinha ali com tudo e vi que tinha bastante sangue ali na calcinha. Aí eu fiquei muito desesperada, eu já fui pro banheiro e eu tava com muita vontade de fazer xixi também. Então eu tava com medo de fazer xixi e saísse alguma coisa ali de dentro, né? Então até prendi assim por algum tempo o xixi pra evitar isso. É uma coisa psicológica, né? Porque se tiver que sair alguma coisa, vai sair de qualquer forma, né? Mas a gente fica meio assim de fazer a força, né? Pra sair aquilo, pra, sei lá, né? A gente não sabe. Mas assim, aí depois eu fiquei um tempão assim prendendo o xixi, até que eu não aguentei mais. Aí eu fiz xixi mesmo e quando eu fiz xixi saiu uns coágulos de sangue bem grandinho assim, né? Aí eu já pensei na mesma hora, já desesperada ali, que poderia ter acontecido o aborto, né? Achei que já era os restos do bebê ali saindo no vaso, né? Mas aí, assim, eu demorei um pouco pra ir no hospital, fiquei assim... É que eu tava muito desnorteada, então eu demorei um pouco pra ir no hospital, era sexta-feira de noite, já era tarde da noite, era 10 e pouco da noite, até que eu peguei, a gente pegou, né,
e foi correndo pro carro, correndo pro hospital. Por sorte, a gente foi atendido logo, não tinha quase ninguém assim no hospital ali na fila de espera. Então a gente foi atendido loguinho, assim, em 10 minutos já fomos atendidos. E aí eu entrei, a moça fez o toque ali, né, pra ver pra ver como é que tá ali as coisas, né, se tá tudo certo, se tá fechadinho o colo, pra ver ali se tem alguma dilatação, alguma coisa do tipo, né. Ela fez o toque, a enfermeira, e tentou me acalmar e disse que é comum isso acontecer, porque isso pode ser anidação, né, que é quando o bebê ainda, o bebê não, o feto ainda tá se instalando ali no útero, né? Então, assim, ocorre mesmo esse sangramento bem no início da gestação. Até para algumas mulheres é confundido como uma menstruação. Então, ela me explicou isso, disse que é normal, mas claro, qualquer sangramento a pessoa tem que correr para ir no hospital, porque pode mesmo acontecer de ser um aborto, né? É um risco isso. Então, qualquer sangramento, a grávida tem que correr pro hospital, pro pronto-socorro, né? Pro posto, seja lá o que for, mas tem que ir. E assim, ela fez o toque, disse que estava tudo fechado ali, estava tudo certinho, mas que tinha esse sangramento ainda que não parava. Tava sangrando ainda, não em muitas quantidades, mas estava saindo um pouquinho razoavelmente, sabe? Não era nem muito, mas também não era pouco. E assim, ela fez, aí depois eu passei pelo médico, ele me tranquilizou bastante também. A gente conversou muito, eu falei que eu já tive uma gestação e que nunca ocorreu isso, foi tudo muito tranquilo, muito normal. Eu sempre trabalhei, tanto na primeira gestação também. Aí ele falou que isso pode ser normal, né? Como ele viu ali, tava tudo fechadinho, tudo certinho, mas que se continuasse aquele sangramento, se começasse um sangramento muito forte, era para voltar lá no hospital, né? E ele passou também um repouso para mim. Eu tive que repousar bastante, eu fiquei em casa repousando de atestado uma semana inteira, só deitada na cama. Eu comia na cama também, então só descansando mesmo, totalmente, sabe? Pra não, sei lá, não. Porque assim, eu achava que podia ser uma coisa ruim mesmo, né? Na minha cabeça tinha sido um aborto e que se eu fizesse o mínimo de esforço ia acontecer alguma coisa ruim, né? E o bebê sair dali de dentro, sei lá, eu achava isso na minha cabeça. Apesar de ter sido tranquilizada, mas eu achava isso. E então eu fiz todo esse repouso, tudo ali certinho, comi na cama, mal eu levantava para ir no banheiro, só descansando mesmo. E também por conta de que eu trabalhava fora, eu ficava muito cansada mesmo. Então essa semana eu aproveitei também para descansar totalmente. Isso aconteceu na sexta ali de carnaval, né? No feriadão, então começou ali na sexta-feira e assim ela pediu, o médico também pediu para eu fazer uma ultrassom o mais rápido possível, porque eu ainda não tinha feito a primeira ultrassom. Esse impacto todo, né, de tudo isso que aconteceu, foi bem pior, porque eu ainda não tinha feito nenhuma ultrassom, então eu não sabia se o bebê estava ali no lugar certo, né? Se ele tinha realmente se instalado ali no lugar certinho. Eu não sabia disso, porque assim, tem que fazer aquela ultrassom, a primeira ultrassom, né, a ultravaginal, que é ali que vai mostrar se o bebê está instalado ali certinho, se é uma gravidez tópica, se é uma gravidez utópica, né? Ele mostra ali tudo. Então eu não tinha feito isso. Então por isso que foi todo esse choque, tudo. E o médico tinha pedido para fazer essa ultra o mais rápido possível. Só que isso aconteceu de noite, 10 e pouco da noite, e era sexta-feira.
e no sábado não tinha lugar nenhum aberto. Eu queria fazer de qualquer jeito, particular, sabe, o mais rápido possível, só que não tinha mesmo lugar nenhum que estava funcionando. Então eu tive que esperar, eu esperei o sábado de manhã ali, procurando mesmo coisas, algum lugar aberto que estivesse funcionando para fazer isso. Então a gente ficou a manhã inteira ali do sábado procurando e a gente encontrou o hospital em outra cidade, uma cidade aqui próxima da minha, que o hospital estava funcionando e que fazia isso. A gente ligou, né, de manhã e perguntou e disse que aconteceu tudo isso, sangramento, risco de aborto e tudo mais. Então a gente ligou para lá e a moça falou que ia ver se eles iriam fazer essa outra para mim. E depois era para ligar novamente, que ela ia dizer, né, se eles iriam fazer ou não. Aí a gente esperou um pouquinho, já naquela ansiedade, né, e desejando que fizessem. E aí a gente ligou de novo e ela disse que sim, a gente podia ir, que eles iriam fazer lá no hospital. Então no mesmo instante a gente ligou para a babá do Thomas, ela disse que ficava com ele. A gente levou ele para babá, arrumou as coisas dele, o almoço, tudo, e levou ele para babá, correndo assim. E eu estava muito nervosa nesse dia, que eu lembro, mesmo arrumando tudo, estava bem nervosa, bem ansiosa, a minha cabeça estava bem bagunçada. A gente entrou no carro e já foi direto para a próxima cidade, né, na outra cidade que ia fazer isso. E aí a gente chegou lá na emergência e demorou demais para ser atendido, sabe? Demais. Tinha umas 4, 5 mulheres que estavam para ter o neném lá naquele mesmo instante também. E tinha até uma outra moça que estava conversando comigo, que ela também correu ali no pronto atendimento, né, na emergência, para fazer uma ultra, porque o bebê dela não estava se mexendo fazia um dia, então por isso que ela estava ali, né. Eu contei minha situação também, então conversar assim sobre isso com uma outra pessoa ali foi um pouco de alívio, porque eu me senti mais tranquila assim, né, conversando ali, dividindo o que estava acontecendo. E eu sei que demorou muito, ela chegou na minha frente e eu cheguei depois dela, então foi atendida depois dela. E aí a gente ficou ali um tempão. Eu lembro que a gente saiu de casa, era mais 11 horas da manhã, e a gente só foi atendido 3 horas da tarde. Então a gente ficou todo esse tempo ali esperando, demorou demais, demais. E eu não tava com fome, não conseguia comer, né? Porque eu tava muito ansiosa de saber o que tava acontecendo ali. Mas depois começou a me dar uma fome assim bem forte depois, até um pouquinho antes da ultrassom, de fazer o ultrassom ali. Aí eu falei pro Vi sair, comprar um lanche natural, né, pra mim, pra comer um lanche natural, um suco, uma coisa assim. E aí ele saiu pra fazer essa compra e logo que ele saiu eu fui chamada pra ultrassom. Mas também ele não podia entrar, era só eu mesma, porque era uma coisa mais assim de emergência, né? Então aí ele não podia entrar. Aí eu entrei ali, eu tava muito nervosa, tanto que quando eu coloquei a perna assim pra cima, né, pra fazer aquilo ali, a minha perna tava tremendo de nervosismo. Aí a médica foi super tranquila, bem assim, bem legal. Mas assim, ela começou a fazer ali, né, a ultrassom, ela não falou nada assim pra mim. Ela simplesmente pegou e ficou fazendo ali calada. Então eu também fiquei muito nervosa, porque eu pensei, tipo, ela tá calada, então tem alguma coisa de errado. Mas aí depois ela ficou fazendo ali, aí depois colocou o coraçãozinho do neném e tava a 1000, começou a bater ali e já tava a 1000. Então quando eu escutei o coraçãozinho eu senti um alívio. Aí depois disso aí que ela falou um pouquinho,
disse que tava tudo bem, tava tudo normal. Aí ela até disse, olha aqui o coraçãozinho do neném como tá. Aí eu fiquei escutando, né? Então assim, aí depois disso, aí ela falou que tava tudo tranquilo. Depois terminou, aí eu fui me vestir, né, lá no banheiro. Aí ela falou que tava tudo tranquilo, pra ficar tranquilo, mas que eu devia investigar ainda esse sangramento, porque apesar de estar tranquilo, ainda tinha o sangramento, né? Aí depois disso, aí a gente foi pra casa, direto pra casa, e era bem tarde, assim, a gente chegou em casa quase 5 horas da tarde, né? Como eu disse, demorou demais, demais mesmo. Mas deu tudo certo, foi o único lugar que tava fazendo, então tirou mesmo aquele peso, né? Deu tudo certinho. Aí isso foi no sábado, né? O dia inteiro. Aí no domingo já comecei a ficar descansando ali. Aí desde então eu fiquei uma semana inteira descansando mesmo, totalmente. Aí depois dessa semana inteira que passou, aí o sangramento já tinha passado. O sangramento durou mais ou menos uns 10 dias ainda. E depois foi ficando mais fininho, né? Depois tinha tipo uma poeira, era uma coisa estranha, assim, um sanguinho preto, mas não era mais como sangue líquido, já era um sangue mais coagulado ali. Quando eu usei absorvente, né? Então quando olhava, aí o sangue já tava mais assim, já no fim daquela semana. Aí eu continuei indo no postinho. Aí depois dessa semana, passou mais um fim de semana. Aí na segunda-feira eu fui trabalhar, já normalmente. E aí eu conversei com a mulher lá, né? Falei a situação, aí tudo mais, ela entendeu. E aí ela disse que eu tinha que procurar para fazer mais uma ultra, né? Aí ela me liberou para fazer. Aí eu fui fazer mais uma ultra pra ver mesmo se estava tudo perfeitamente, tudo certinho depois desse sangramento inteiro. Aí eu fiz mais um dessa ultra e aí tava já tudo certo, sem sangramento, tava tudo certinho, o coração do neném tava tudo certinho, tudo perfeito. Aí eu já tinha iniciado o pré-natal, né, antes de tudo isso acontecer. Aí depois de fazer essa segunda ultrassom, aí eu levei no médico. E uma coisa que eu quero falar, aqui na minha cidade não tenho consultas com obstetra. Nessa gravidez eu não estou tendo, eu estou tendo com o clínico geral. Na primeira gravidez do Thomas, eu tive acompanhamento com um dos melhores obstetras daqui da cidade. Tudo pelo SUS isso, tá? Eu tive esse acompanhamento. E foi tudo certo, tudo perfeito. E nessa eu não estou tendo com obstetra nenhum. O motivo do posto que eles estão fazendo aqui nessa região, nessa cidade, é que tem poucos obstetras, né? Então, assim, eles só estão mandando as grávidas para o obstetra, grávidas que têm algum risco, sabe? Para ter o acompanhamento. E as que não têm nenhum risco, eles estão colocando com o clínico geral. Eu acho isso um pouco errado. Todas as grávidas, eu acho que deviam ter o acompanhamento com obstetra, né? Tudo certinho ali. Mas, infelizmente, eu não estou tendo. E eu não posso mudar de posto, porque aqui tem cada bairro tem um postinho. Então, a gente deve se consultar só no postinho do nosso bairro. E o meu é esse, e não tem obstetra, e eu tenho que consultar com o clínico geral. Mas assim, eu não tô falando mal do clínico geral, né? Ele é uma pessoa muito legal, assim, ele é ótimo comigo, ele fala super bem, me explica tudo certinho. Ele é ótimo mesmo, só que ele não é obstetra, né? Ele não é especializado naquilo. Então, eu fiquei um pouco assim, né? Mas eu não tenho o que fazer, porque para pagar mesmo uma consulta com obstetra é muito caro. E eu não tenho condições nesse momento para também dar continuidade a obstetra nessa gravidez, tudo no particular, né? Eu faço pelo SUS. Mas assim, eu levei pra ele viu ali tudo certinho, que já tava tudo ok, né? Eles foram super legais comigo.
O atendimento ali é muito bom no postinho também, então vou continuar ali, né, porque é o único jeito, não tem como trocar, mas eu tô tendo, né, ainda o acompanhamento ali. E depois disso tudo, né, depois de todo esse sangramento, de eu ter feito todas essas coisas, aí eu voltei a trabalhar, depois desses dias ali, que eu já falei. Aí eu voltei a trabalhar, mas ainda assim com bastante medo no início. A primeira semana, assim, eu fiquei bem... Ainda tava meio em choque, assim, bem devagar, né, mexida psicologicamente, digamos assim. Então eu evitava de pegar as coisas, de fazer força, de ficar muito tempo em pé, mas com o tempo eu já fui mais, né, fazendo as coisas normalmente. E hoje eu já faço tudo normalmente, está tudo muito perfeito, a gravidez está ótima, saudável, tudo tranquilo. Eu tomo todas as vitaminas, tudo bem certinho. Eu tomo ácido fólico, eu tomo um complemento, né, de vitaminas. Eu tomo ômega, como muitas frutas, muita carne vermelha, então tá tudo muito bem agora. Mas assim, nesse início, esse primeiro trimestre para mim foi muito assim, né, de tudo isso que aconteceu e que eu nunca tinha passado nisso nem na primeira gestação, né? E nessa eu passei isso. Mas nenhuma gravidez é igual também. Você pode ter 5 filhos e nenhuma gravidez vai ser igual a outra. Cada gravidez é única, né? Então, cada criança é única também. Então, assim, eu aceito, né? Tô aceitando, aceito todo o processo e tá tudo bem, então. E esse foi o meu primeiro diário de gravidez. Eu não vou fazer de semana a semana, nem de mês a mês, porque eu não tô tendo muito tempo pra fazer isso, né? Como eu já falei, minha vida é super corrida. Então, eu vou fazer assim, eu vou fazer por trimestre, né? Eu fiz o primeiro trimestre agora, eu vou fazer o segundo trimestre e no terceiro trimestre eu vou fazer de mês a mês até o bebê nascer. Então, vou deixar esse de mês a mês lá pro terceiro trimestre. E foi isso, esse foi o meu primeiro trimestre de gestação e assim, eu espero ter ajudado de alguma forma alguém que já passou por isso, né? E eu vou reforçar mais uma vez aqui, se você está grávida e teve o sangramento, não esconde isso, não trata isso como uma coisa comum, vai direto para o hospital, para o pronto-socorro, vai procurar um atendimento, né, para investigar o que está acontecendo, o que é esse sangue, porque isso é muito importante, é a vida do seu bebê, né? E é isso, eu vou ficando por aqui e eu espero que todos tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já dê um like pra mim, compartilha também se foi útil, se você quer que mais pessoas vejam isso, esse vídeo, né? E é isso, muito obrigada por assistirem e até o próximo!